Bom, e para falar também sobre esse assunto que gerou tudo isso que está acontecendo, a gente tem aqui o professor André Leist, que foi muito gente boa, de veio trocar ideia com a gente também. Muito obrigado, cara, por vir aí trocar essa ideia com a gente. Obrigado a vocês. Queria estar falando com você em circunstâncias mais felizes. Eu também. Pois é. Mas, vamos lá. Esse teu livro aí sobre... Você trouxe um livro do Martin Gilbert. Eu trouxe um dos livros mais importantes da história do Holocausto. É uma história dos judeus da Europa, mas, assim, antes de mais nada, eu queria dizer que o nazismo não perseguiu só judeus. O Holocausto e a especificidade dele aconteceu com os judeus. Câmaras de gás, 1,5 milhão de mortos de crianças e tudo mais. É o que o Museu do Holocausto em Jerusalém fala, da especificidade dessa perseguição com os judeus. Mas o nazismo perseguiu negros, perseguiu ciganos, perseguiu deficientes, perseguiu gays, homossexuais. E eu acho que, humildemente, eu me coloco aqui também representando essas populações, não só como judeu, porque eu acho que a gente não pode normalizar o mal. E o mundo não é uma utopia de palavras que vão ser apenas escutadas. O mundo é feito de palavras e ações e reações. E o mundo foi, até pouco tempo atrás, um lugar muito ruim para muitas pessoas. E eu acho que o que a gente está vivendo hoje em dia com a modernidade, com a educação, com o acesso à informação e à ciência e à história, é que a gente pode construir um mundo melhor. E a gente precisa ter essas responsabilidades, que é escrever, contar, ensinar. E por isso eu trouxe esse livro, é um calhamaço de mais de 1000 páginas. É um livro que conta a história do Holocausto. Ele é comentado por várias autoridades do assunto. Talvez um dos livros mais importantes. É um livro para vocês. É um livro para os ouvintes, para os espectadores. Se quiserem comprar, está em português. Mas é um livro que acho que abre essa conversa. Tá. Cara, eu imagino que você tenha visto lá o trecho do que aconteceu e tudo mais. O que você tem para falar sobre aquilo? Eu vou, para falar sobre isso, fazer uma breve leitura de um comentário. Tá. Na verdade, de um comentário não. Na verdade, tem um texto que chama O Paradoxo da Intolerância, que ele aparece na obra A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, do livro do Karl Popper. Ele fala sobre a crítica extensamente às ideias filosóficas que deram origem na opinião do autor aos movimentos totalitários do século XX. Todo o livro é uma defesa da sociedade aberta e pluralista, da racionalidade e do falibilismo. Ele fala, eu não vou ler o texto inteiro, ele fala assim: devemos, pois, reservar o direito, em nome da tolerância, de não tolerar os intolerantes. Devemos afirmar que qualquer movimento que prega a intolerância está fora da lei e considerar criminoso o incitamento à intolerância e perseguição, da mesma forma que é criminoso o incitamento ao homicídio, ao rapto e ao reavivar da escravatura. Em resumo, a tolerância ilimitada levará ao desaparecimento da tolerância. O que eu quero dizer com isso? A República de Weimar, que foi o governo alemão antes da subida de Hitler no poder, ele acreditava nessa inclusão de várias ideias e, com isso, o Partido Nazista concorreu democraticamente às eleições na Alemanha e venceu. E o primeiro ato deles foi acabar com toda a sociedade civil alemã, com todas as instituições democráticas e perpetuar o que eles perpetuaram na Segunda Guerra Mundial, com 50 milhões de mortos, com 6 milhões de judeus, com diversos centenas de milhares de várias outras minorias. Essa abertura que eles deram em nome desse debate de ideias, o outro lado não entende esse debate de ideias. O outro lado não está interessado em debater ideias, o outro lado está interessado em tomar o poder com golpe e impor a sua vontade, que no caso do nazismo especificamente, é voltado a uma ideologia
radical, extremista, genocida, baseada em raça. Não só em raça, mas na ideia de um ser humano geneticamente melhor que o outro. Já foi provado pela ciência que isso não existe. E para que a humanidade possa, entre aspas, sobreviver, como diz no livro Sapiens, de Yuval Harari, o escritor israelense premiado, eles acreditavam que eles estavam fazendo um bem para o mundo, o nazista. E eles mataram pessoas que, independentemente da idade ou do sexo, eles acreditavam que eram seres inferiores. Esse tipo de debate, dentro de uma sociedade democrática, ele não pode ser permitido, porque você não tem como debater com aquele que, se subir no poder, vai matar você. Isso está fora do campo democrático das ideias. É como você colocar um partido que é uma organização criminosa, como o PCC, ou você colocar, ou como a gente imaginar agora, grupos terroristas concorrendo a eleições nos países que eles estão se alojando no Oriente Médio. Isso é ruim para a sociedade, é ruim para a humanidade e ruim para o futuro do mundo.